Então, a colocação que se faz na atualidade é que determinados comportamentos morais que nós estamos tendo, basicamente, egoísmo, orgulho, preguiça e etc., estão causando os nossos problemas físicos. Por quê? Porque quando você explora a natureza até o ponto da destruição do solo, o que acontece? Você vai ter que botar mais pesticida e mais adubo. E isso está chegando a um ponto em que 80% do custo dos alimentos vem de produtos químicos industrializados. E mesmo fazendo isso, os solos estão se destruindo. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque não temos outra alternativa? Ou tem um nome específico para isso? É claro que isso tem consequências. Quanto mais você explora, isso numa cadeia sem fim, você explora e é explorado, você explora e é explorado, você começa a abrir mão das coisas realmente de grande valor por coisas sem valor. Então, as coisas naturais, aparentemente, não têm valor nenhum. Nós queremos coisas em que você agrega determinados valores que as pessoas dizem que são importantes. E, como temos preguiça de correr atrás, a gente permite que isso envolva a nossa vida. Então, eu estou dizendo uma coisa diferente do usual, até porque, recentemente, eu recebi um trabalho de pesquisa, não é da minha área, mas eu achei, por causa do segundo cérebro, fui ler o material, eu cheguei numa pesquisa na área da agricultura chamada agrofloresta, em que um pesquisador estava analisando a chamada paleontovegetação, como a vegetação se formava, e os resultados que estamos tendo na destruição do solo, que é progressivo e aparentemente reversível. Ele desenvolveu uma técnica que reverte essa destruição e consegue uma produção de alimentos maior e mais barata. Por quê? Ele consegue uma produção 80% mais barata porque não usa nenhum pesticida e nenhum tipo de adubo artificial, fertilizante. E com alimentos mais saudáveis, com mais vitaminas, com tudo muito mais do que as engenharias genéticas da atualidade. Como ele faz isso? Aí ele diz no final da pesquisa, é simples. Você não pode chegar no lugar e somente tirar. É necessário dar alguma coisa em troca. Se você puder dar tanto quanto recebe, o resultado será muito melhor. Vamos traduzir isso dentro do Livro dos Espíritos. Do que ele está falando mesmo? As leis morais não servem apenas às nossas relações sociais. Em todas as relações que a gente estabeleça na existência, ela deve ser aplicada. Nas nossas relações com o solo, nas nossas relações com os alimentos, com os animais, com as pessoas, com os espíritos. Se a gente aplicar essa regra em todas as nossas relações, nós vamos diminuir essas perdas, esses problemas, esses resultados, de maneira extremamente significativa. Mais ou menos 80%. E vai sobrar 10% que veio da reencarnação. Mas, quando você diz, se tem um quadro depressivo por causa da outra encarnação, tem certeza que não são nutrientes que estão faltando? Tem certeza que não são estilos de vida que você está desenvolvendo? Tem certeza que não é fruto do seu egoísmo, do seu orgulho e da sua vaidade? E eu não estou falando diretamente, indiretamente. Tá? Então, se você tem muita preguiça, você faz o quê? Lei do menor esforço. O que acontece com a lei do menor esforço? Quanto mais barato e mais fácil, melhor. Tem certeza? A vida sedentária que a gente vive, a gente bota o quê? Tudo automático. E aí vai para a academia pagar R$200 para emagrecer. Ficar correndo no negócio. Não é não? Olha que interessante. Você não quer fazer nenhum trabalho braçal e vai levantar peso na academia e fazer dieta. Dieta. Vocês notaram que a indústria da cosmetologia é mais importante? 90% dos bioquímicos e dos farmacêuticos não trabalham na área de saúde. Trabalham na área dos cosméticos. Só 10% vai para a área de saúde. Por quê? Porque você ganha muito mais com cosmético, né?
Fazer remédio não é tão vantajoso quanto fazer shampoo. Porque hoje em dia não tem mais cabelo ruim, tem mulher pobre. Se você tiver dinheiro, resolve. Mas o que você está trocando? Por que você está precisando de tantas coisas assim? Quando você nota que muito do que você tem de déficit é artificial. Então, quando a gente chega no Livro dos Espíritos e fala sobre essa questão da sintonia, da afinidade, do equilíbrio, a gente vendo essas respostas da ciência, porque vocês não precisam acreditar em mim, pega a super interessante, que saiu agora, Agrofloresta, e ele diz isso. É a exploração e o egoísmo na natureza que está dando esses resultados. Então, uma das colocações atuais do cientista é que muitos dos nossos mal-estares emocionais não são psicológicos, são alimentares. Então, tudo é culpa da mãe, né? Lembra de Freud? É culpa dos meus problemas da minha mãe. Freud já tinha provado, a culpa é da mãe. Tem certeza? Quem é espírita? Quem é espírita, acredita na reencarnação, sabe que cada um tem a mãe que merece. Então, não é bem culpa da mãe, é sua mesmo. Então, a conclusão que os cientistas falam é que problemas psicológicos existem. Mas que no cálculo atual, 80% é biológico. É do comportamento que nós estabelecemos com relação à natureza. Quando eu digo natureza, em todos os sentidos, tá? É nossa relação com ela. Enquanto nossa relação for egoísta, nós vamos ter esses efeitos adversos. Tá bom? O que é uma relação egoísta? Você quer que o lucro seja todo para você. É tipo assim, você pegou o suco, bebeu até fartar, mas não quer que ninguém mais beba e joga o resto fora. Muitos fazem isso. E essa relação causa um desequilíbrio biológico. E aí vamos pagar por isso. Então não é da outra encarnação, é do comportamento presente. Tá? Nós somos egoístas? Nós colocamos o nosso prazer diante de todos os outros? E aí eu boto as crianças também, a sua conveniência. Tá? Você vai fazer o que for menos trabalhoso, tá? E que te der mais ócio. E aí as consequências são essas. A gente fala que quer homens mais dinâmicos, mas bota o nosso filho para assistir televisão 80% do tempo. Certo? A gente quer pessoas mais saudáveis e cria circunstâncias que impedem uma atividade biológica compatível. E não queremos pagar o custo? Não queremos. Queremos que outro pague. Então, você não quer descascar uma laranja, quer uma pílula. Você não quer ter o trabalho de fazer o peixe, você quer uma lata de atum. Você quer uma coisa... Na verdade, vocês querem uma pílula, né? Não precisa ter trabalho nenhum. Você engole e acabou. Tem gente fazendo isso com shakes, né? Em vez de comer, toma um... A ideia é emagrecer, né? Não é complicado? E aí, por que o boom das drogas? Por que elas aumentam? É uma forma de fugir. É uma forma de fugir às consequências dos seus atos. Então, em vez de trabalhar para enfrentar os seus problemas, você prefere fugir dele, usando o subterfúgio. E quando eu falo de dependência química, não são apenas drogas legais, as drogas ilegais. As drogas legais são um volume muito maior da dependência do que as ilegais. Tá? Porque as ilegais são meio difíceis de conseguir. Nem todo mundo tem acesso. Agora, por quê? Porque ele tem um efeito depressivo similar. Você relaxa os músculos, né? Pode não conseguir com a mente, mas os músculos, pelo menos, relaxam. Só que tem consequências. Todas as drogas têm consequências. Não existe uma única droga que não tenha consequência. E aí a minha avó fazia uma brincadeira que eu achava muito interessante. Né? Se remédio fosse bom, chamava curédio. Aí por quê? Porque remédio remedeia, curédio cura. E é uma brincadeira, mas nunca foi tão oportuna quanto hoje. Qual a fonte verdadeira dos nossos problemas? Então, pensem bem.
Então, existe uma corrente hoje, tá, da ciência, da neurologia e da psiquiatria, que associa a alimentação com transtornos mentais. E, basicamente, é uma corrente que está ganhando um grande destaque, que diz que se nós aumentarmos nossa ingestão de água em 30%, vamos diminuir 50% dos processos depressivos. Aí não está mandando a gente rezar? Não. Beber água. Agora, se for fluidificada... Eu acho que a gente tem que agradecer o centro espírita, né? Porque água fluidificada você não bota líquido, é para não estragar a água. Então, é a única fonte de água que algumas pessoas tomam, né? O resto é Coca-Cola ou café. O único momento que ela bebe água é água fluidificada. Então, você tem ideia que muito do bem-estar, tá? Mesmo que fluidificasse mal, só de beber água já melhorava. Então, quando a gente fala sobre... A gente falou um pouquinho sobre as drogas, é claro, gente, o tempo não dá para a gente abordar, na verdade, seria um seminário. A gente falar de todos esses aspectos. E o aspecto espiritual, que a gente não falou, até porque desenvolveu algumas coisas novas, seria um fenômeno chamado parasitose espiritual. Que é uma parasitose espiritual, tá? O que eu falei antes é o que explica você entrar nas drogas, tá? Mas muitas pessoas têm os efeitos adversos, gostariam de sair. E qual é a dificuldade de sair? A principal dificuldade é o que a gente chama de dependência psíquica. Porque a dependência química tem tratamento. Você trata e você desintoxica. Mas a pessoa volta. Sistematicamente. Por quê? Aí que entra um fator espiritual. Porque muitas pessoas com esse problema chegam ao centro espírita. Porque existe uma melhora significativa. Tá? Nós temos uma instituição especializada em dependentes químicos que tem um sucesso fora do comum, que faz com que muitas pessoas vão lá para saber o que eles fazem diferente. O que eles fazem diferente é desobsessão. Porque o resto é igual a toda parte. Se eles usam a mesma técnica que outras clínicas usam, por que eles têm 90% mais sucesso? E aí, os representantes da clínica, entre eles um policial federal, etc., eles falam isso. Tá? Muitos não acreditam mesmo, mas exatamente como vocês fazem? Deve ser uma coisa psicológica. Qual o motivo da parasitose espiritual ter um fator tão determinante na dependência psíquica? É o seguinte, muitas pessoas quando falam de obsessão, elas sempre fazem referência à reencarnação passada. Nem toda obsessão tem a ver com a reencarnação passada. Tá? A parasitose espiritual, por exemplo, não tem nada a ver com a reencarnação passada. Tem a ver com o seu comportamento presente. Você é viciado em cigarro, tá? 3 maços diariamente. Você morreu disso. Foi para o mundo espiritual. Passa seu vício? Não. Só que lá você não pode pegar um cigarro, acender e fumar. Porque se funcionar, você pega um cigarro fictício e tira esse efeito. E não tem. Ele deseja o quê? Ele deseja nicotina? Não, ele quer a sensação de fumar. E esse desespero faz com que ele procure uma forma de diminuir isso. Então ele procura um hospedeiro que lhe forneça as sensações. Só que tem um detalhe. Tem muita gente que não entende bem como é que funciona o negócio, né? Basta fumar para você ficar obsidiado? Não. Não basta fumar, tá? Tem que combinar. Como assim? Então, eu sou um espírito que morreu viciado em cocaína. E eu estou atrás de alguém que me forneça sensações. Aí eu tento ela, que é viciada. Não serve, não serve, não serve, não serve, não serve, não serve, não serve. Que não basta que ela use cocaína, ela tem que ter pensamentos, vibrações semelhantes às minhas. A gente tem que combinar, a gente tem que ter afinidade. Então, eu custo um pouco a encontrar. E quando eu encontro, nós nos conectamos. Quanto mais afinidade tiver, maior a conexão, maior a sensação, maior o barato. Aí, alguém interna você numa clínica de reabilitação. Aí, o que acontece? Quanto tempo eu levei para te achar?
Então, eu descubro que é mais fácil fazer você voltar a usar do que achar outro igual. Então, uma das principais fontes de dependência psíquica é que quando você tem um parceiro assim, não é tão facilmente assim que ele larga. Então, é muito mais fácil para ele fazer você voltar do que arrumar outro parecido. Porque não basta fumar. Tem que participar. E com isso, o que ele faz? Quando você sai da reabilitação, não tem nenhuma química do seu corpo. Esse que é o grande problema da psicologia. Por que você continua sentindo, por exemplo, delirium tremens? Se não tem mais nada. Por que você continua fazendo alguns quadros convulsivos, etc? Não tem química. Aí eles diziam, é psicológico. É uma dependência psicológica. Só que a gente evoluiu hoje dos neurotransmissores. Você aparentemente não tem. Por quê? É de origem o quê? Então, ele faz você sentir o que ele sente, já que vocês são tão próximos. E aí, para diminuir o mal-estar, o que você faz? Você volta. Então, nesse caso, não basta a reabilitação física. Você tem que fazer a reabilitação psicológica e a reabilitação espiritual. Porque se você não afastar os parceiros, volta. Por quê? Porque é muito forte. Há quanto tempo vocês estão juntos? É quase um estado simbiótico. E não tem nada a ver com o passado. Inclusive, quando você conversa, não, inimigo de jeito nenhum. Nós somos chapas. A gente se diverte junto, eu, inclusive já protegi. E protege, né? Tem pessoas bêbadas que dirigem um carro e não morrem. Situações impossíveis. Na medida do possível, eles seguram a onda. Por quê? Se morrer, vai ter que achar outro. Então, muitas vezes, quando vem uma overdose e eles se recuperam, eles acham alguém para tentar salvar. Muitas vezes acontece. Por quê? Eu vou te salvar porque eu gosto de você? Não, porque eu vou usar você de novo. E de novo, e de novo, até que não sobe mais nada. Porque primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. E não tem nada a ver com a tua reencarnação. Então, o negócio é não começar. Muitas pessoas começam inadvertidamente, não sabem os efeitos químicos das drogas, tá? E não tem nem a ver com um motivo psicológico, por assim dizer, tá? Apesar dele existir. Porque existem aqueles que vão naturalmente para esse processo e existem aqueles que são induzidos pela propaganda. Como assim? Venha para o mundo de Marlboro. Vocês sabem que todos os 11 homens de Marlboro morreram de câncer, né? Todos os 11. Então, todo o glamour que envolve isso, Por quê, gente? Porque dá lucro, não? Pensa bem, qual é a mercadoria que eu não preciso fazer nada e você vai voltar sempre? Logo, vai ter alguém que vai tentar explorar esse nicho. E como é que eu vou fazer? Propaganda. Tanto que quando a propaganda de cigarro foi proibida, o que aconteceu com o fumo no mundo, gente? Agora que a propaganda acabou. Sabe o que aconteceu? O fumo caiu no mundo 80%. Ou seja, é só fenômeno psicológico para você fumar? Ou uma grande parte disso é o quê? Marketing. E eu, durante um bom tempo, eu fiz a clínica médica numa enfermaria de pacientes terminais do vírus da AIDS. Tá? E ali tem várias coisas que você aprende. Você tem aquela que é transmitida por via sexual e você tem aquela que é por via de drogas. Tá? E naquela época que eu estava lá, não havia coquetel, não havia AZT. Então as pessoas morriam em grande quantidade. Tá? E aí você aprendia algumas coisas interessantes. E uma delas foi com um jovem. Ele parecia muito jovem, mas não era. Ele tinha, na época que estava lá, 24 anos. E aí, qual era a sua atividade? Ele era traficante de drogas, mas não morava no morro. Ele morava em Copacabana. Ele tinha um apartamento que era financiado assim. E o trabalho dele, ele estudava num colégio de manhã, num colégio à tarde e no outro colégio à noite. É porque ele gostava de estudar muito? Não. Ele se matriculava em 3 colégios. E ali, ele mantinha o seu apartamento em Copacabana, com os seus clientes. Ele era um fornecedor de drogas. Tá? Então, ele se tornou viciado aos 14, aos 16 foi expulso de casa e passou a viver disso. E ele explicou algumas coisas, por exemplo, nesse processo. Ele disse que há um marketing
que quando você entra no negócio, você aprende como fazer. Tá? E quando ele começou a aprender, ele tinha uma aparência, então ele serve para algumas coisas. Alguns são aviões, alguns são isso, são aquilo. E ele tinha uma característica. Então ele aprendeu como ele escolhia os seus fregueses. Porque se você escolher errado, você pode ser pego, certo? Por que ele tinha tanto sucesso na sua atividade? Porque ele era um bom julgador de caráter. E ele aprendeu algumas técnicas. Por exemplo, vamos lá, façam isso, faça a proporção. Isso aí há 40 anos atrás, tá? Ele estava no colégio e escolhia cabelo comprido. Por que cabelo comprido? Pai não gosta de cabelo comprido. Se ele usa cabelo comprido, tem problema com o pai. Brinco na orelha. Mãe odeia brinco na orelha. Se ele usa brinco, tem problema com a mãe. E mais algumas características, ele notava que ele tinha problemas de relacionamento. Se você tem problemas de relacionamento, você tem menos defesas. Então, você é mais suscetível de se tornar um cliente regular. E sempre começa grátis. E sempre é um sucesso. Sempre você é esperto. Sempre você é interessante, rebelde, legal, bacana, moderno, não conformista. Elas soam muito bem para alguém muito jovem. Só esquece de dizer que é muito ingênuo também. E eles usam exatamente essas dificuldades para te vender alguma coisa. O problema é que depois de usar algum tempo, você não consegue deixar de usar. Então, muitos deles não tinham problemas psicológicos graves ou um problema de relacionamento tão sério assim. Eles foram vítimas do marketing. E um amigo nosso resolveu estudar a fundo essas técnicas de marketing das drogas. Ele fez o estudo, ele foi em determinadas regiões produtoras de droga, foi para a Colômbia, foi para vários lugares, era uma pessoa muito capaz, um psicólogo excelente, estudou a técnica, tá? E resolveu montar um seminário e apresentar isso. Ele montou um seminário. Depois de alguns meses, ele recebeu um envelope. No envelope havia a fotografia da sua esposa, dos seus filhos entrando na escola, creche, da sua rotina. Tem certeza que você quer continuar falando essas coisas? Ele pegou todo mundo, foi embora do país e largou. Por quê? Ele não estava falando sobre a química das drogas, como eu falei agora. Como a droga funciona, o que ela faz exatamente. Porque as pessoas sabem. Ele estava falando de outra coisa. Ele está falando das técnicas de marketing associadas ao uso de entorpecentes. Que tipo de linguagem você usa para convencer alguém a fazer uma experiência ou dizer, não é tão sério assim. Não é tão grave assim. Você está sendo muito... Então, ele analisou todas as técnicas e chegou a um panorama falando sobre o marketing embutido nas drogas. Tá? E que a gente não nota. Quando ele apresentou isso, muitas pessoas se impactaram porque elas entravam no processo. Inclusive pais, que não davam a devida atenção porque não percebiam que estavam envolvidos no marketing. Não viam que eles também estavam colaborando e facilitando o processo. E o efeito foi tão grande que o tráfico de drogas achou que ele era muito prejudicial aos negócios. Ele dizia, no seu seminário, que 60% é marketing. 40% processos psicológicos, sociais, econômicos, etc. Diante disso, o que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou, disse, conhece-te a ti mesmo. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.